Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar aí o nosso curso sobre a cultura do pepino. Nossa primeira aula hoje, falando sobre os tratos culturais. Tá aí o nosso conteúdo de hoje, da aula de hoje, falando sobre a importância socioeconômica, o hábito de florescimento, cultivares, solo e adubação, implantação da cultura, tutoramento, poda e colheita. Pepino ele pode ser consumido na forma crua, em saladas, sanduíches, sopas ou em conservas. Também é utilizado em cosméticos e medicamentos devido às suas propriedades nutracêuticas. O cultivo de pepino tem grande importância social, gerando muitos empregos diretos e indiretos, desde o cultivo até a comercialização. Então, toda a cadeia do pepino, desde o plantio até a colheita e a comercialização, né, gerando empregos diretos e indiretos, contribuindo aí para a economia e a diversificação da economia do agronegócio. Aqui um panorama geral sobre as regiões produtoras, né? A gente observa que a região sudeste é a maior região produtora de pepino do Brasil, correspondendo aí a pouco mais aí de 50% da produção nacional, seguido pela região sul, nordeste, centro-oeste, norte, né? E a produção brasileira no ano de 2013, girando em torno aí de 215 mil toneladas, dados da Embrapa. É importante a gente saber a questão do hábito de florescimento do pepino para a gente conseguir manejar bem a cultura, fazer a implantação correta e conseguir, no caso, adequar as pulverizações, principalmente de defensivos, né, para não estar prejudicando aí o pegamento de frutos, o pegamento floral, né, a polinização e, consequentemente, não afetar a nossa produtividade. O pepino ele se divide em três classificações florais, né? Monóico, plantas monóicas, flores unissexuadas, masculinas e femininas na mesma planta, com nítida predominância das masculinas. Exigem polinização para desenvolver frutos normais. Pepinos dinoicos, plantas dinoicas, desenvolvem quase que exclusivamente flores femininas, exigem a proximidade de plantas monóicas para assegurarem o fornecimento de pólen, podendo-se plantar uma cultivar polinizadora. E por fim, nós temos as plantas partenocárpicas, né? Que são basicamente o desenvolvimento dos frutos independente de polinização. As flores não devem ser polinizadas para não ocorrer deformações nos frutos. Um exemplo de partenocarpia, nós temos aí algumas variedades de pepino japonês, né? Que são geralmente plantadas aí em cultivo protegido, né? Onde não ocorre a polinização por abelhas, não é desejável, né? Porque através da autofecundação, as flores começam a sua autofecundação, formando os frutos, né? E assim a produção segue normalmente. A questão chave do florescimento é: a atividade de polinização das abelhas é intensa pela manhã. Logo, a aplicação de defensivos, como inseticidas, por exemplo, deve ser realizada preferencialmente no período da tarde. Então, a gente tem aquelas variedades que são monóicas e ginóicas, que necessitam de polinização das abelhas nas flores para, no caso, fazer o pegamento dos frutos, né, e garantir sua produção. No caso dessas hortaliças especificamente, dos pepinos específicos nesse caso, as pulverizações devem ser realizadas no final da tarde, né, para não prejudicar aí a atividade das abelhas e deixar as abelhas fazerem a polinização normalmente. Da questão das cultivares, né, nós temos aí o pepino caipira. Apresenta coloração predominantemente verde clara, com manchas verde escuras na região do pedunco. Tem como característica a denominada barriga branca, comumente encontrada em frutos provenientes de cultivos sem tutoramento. Pepino caipira geralmente é aquele pepino plantado de maneira rasteira, né, sem tutoramento, né, onde você tem um espaçamento maior, né, entre as fileiras e entre plantas, né, para você garantir um stand adequado para a planta conseguir desenvolver as suas ramificações, né, e geralmente é um pepino plantado de forma rasteira. Nós temos o pepino tipo Aodai, caracterizado por frutos de coloração verde escura e formato cilíndrico.
Seus frutos possuem sabor agradável e muito apreciado em regiões metropolitanas, como São Paulo, por exemplo. A cultura é obrigatoriamente tutorada, pois a cultura rasteira ocasiona barriga branca nos frutos. Então, no caso do pepino Odai, o seu cultivo é preferencialmente tutorado, porque a sua comercialização exige esse padrão de coloração aqui, né? Esse verde mais intenso, né? Que é onde é a aceitação do mercado, né? O que o mercado exige. Então, não é interessante fazer o plantio do pepino Odai de forma rasteira. Nós temos o pepino tipo japonês, que, no caso, possui fruto de coloração verde escura, alongados, sendo colhidos quando atingem entre 20 e 30 centímetros de comprimento. Os frutos se desenvolvem sem a formação de sementes, na maioria das cultivares, por partenocarpia. Possui sabor agradável, sendo bem aceito por mercados exigentes. Então, no caso do pepino japonês, como foi comentado anteriormente, é um caso de partenocarpia, né? Os frutos se desenvolvem sem a necessidade de polinização cruzada, né? Através de autofecundação, e são pepinos extremamente aceitos aí no mercado, né? E são produzidos exclusivamente de forma tutorada. E por fim, nós temos o pepino tipo conserva, frutos colhidos quando possuem entre 5 a 9 centímetros de comprimento. Os frutos possuem coloração verde escura e são utilizados na fabricação de picles. Os estados do sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, são os maiores produtores de pepino para indústria. E como que é feita o processo de industrialização do pepino? A indústria realiza a conserva do pepino através da lavagem dos frutos, pré-seleção dos frutos em esteira, retirando os frutos com defeito. Logo após são adicionadas as embalagens de latas ou vidros, né? Como vocês podem ver, aqui alguns modelos, né? Exemplos de embalagens, certo? Onde são adicionadas a salmoura e os frutos de pepino. As embalagens são colocadas em esteira, onde passam por tratamento térmico para esterilização e eliminação de possíveis micro-organismos. Então, é esse o processo de industrialização dos frutos de pepino feito pela indústria. Da questão da adubação, né, do preparo de solo. É extremamente importante realizar a calagem, né, visto que o pepino é uma planta muito exigente em cálcio. Então, a faixa de pH ideal é entre 5,6 a 6,8, ideal para a cultura. É interessante elevar a saturação por bases para 75%, né, recomendações da Embrapa, e o teor de magnésio para 1 centimol carga por decímetro cúbico. Então, nos cálculos da quantidade de calagem que a gente faz, geralmente a gente faz os cálculos baseado para elevar a saturação de bases do solo para 75%. E também na questão de solos pobres em micronutrientes, podemos aplicar 1 kg por hectare de boro e 2 kg por hectare de zinco, utilizando bórax e sulfato de zinco como fontes de fertilizantes. Em relação às fertirrigações, né, a prática da fertirrigação em pepino é muito interessante, porque, no caso, com a utilização de fertilizantes solúveis, é possível, com a aplicação de doses semanais, aumentar a produtividade, pois ocorre melhor aproveitamento dos nutrientes, certo? E a aplicação de micronutrientes via foliar, especialmente cálcio e boro, melhora o pegamento foliar e ajuda a incrementar a produtividade. Então, essas duas práticas, né? A prática da fertirrigação, né? Através da diluição de adubos, né? E aplicação via fertirrigação e a adubação foliar são práticas extremamente benéficas aí para aumentar a nossa produtividade. E está aqui o exemplo aqui de algumas anomalias, né, fisiológicas que ocorrem no pepino devido à nutrição inadequada, né? No caso aqui a gente tem alguns exemplos, né, de frutos defeituosos, né, que não são aceitos pelo mercado, que são no caso descarte, né? O formato anormal pode ser decorrente da deficiência nutricional, possivelmente carência de nitrogênio, potássio e cálcio, que são fundamentais aí para a formação dos frutos do pepino. A questão da implantação da cultura. Nós temos aí cultura rasteira e cultivo tutorado. Cultura rasteira, com frutos destinados ao consumo in natura, o espaçamento é de 1,5 m entre linhas e 1 metro entre plantas, permanecendo 2 plantas por cova. No caso, como exemplo, aí, a gente tem aí o cultivo do pepino caipira.
né, que geralmente é plantado de forma rasteira. E em cultivo tutorado, né, como recomendação geral, o espaçamento recomendado é 1 metro entre linhas e 0,4 a 0,6 metros entre plantas, sendo recomendada apenas uma planta por cova. Lembrando que essas são recomendações gerais. É possível que determinada variedade possua espaçamento específico, né? Logo consultar assistência técnica. Então, cada empresa de semente faz os testes a campo e determina o espaçamento correto para cada variedade. Basta você consultar aí a empresa de sementes fornecedora aí dos materiais. A prática do tutoramento. O tutoramento do pepino a campo é realizado com estacas de bambu rachadas ao meio e colocadas a 1,7 metros de altura em forma de V invertido, como a gente pode ver aqui, né, esse exemplo a campo, né, onde a gente pode ver o V invertido aqui, as estacas aqui cruzadas aqui em cima, fazendo a sustentação das plantas. Aqui um exemplo típico aqui de tutoramento. O tutoramento com estacas de bambu em forma de V, invertido em ambiente protegido, como a gente pode ver aqui, né? O V invertido aqui cruzando as plantas aqui ao centro. Em cultivo protegido é utilizada uma linha, sendo a mesma disposta na posição vertical, para dar sustentação às plantas. Então está aqui, ó, a linha vertical passando aqui, né? O pepino sendo conduzido por essa linha, dando sustentação às plantas, né? E o uso de mulching, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Em ambiente protegido, é recomendável para evitar a competição de plantas daninhas e manter maior umidade do solo. Então, é muito interessante a gente fazer o uso do mulching. E, em relação ao tutoramento, quais são as vantagens? Favorece o controle fitossanitário, melhora a qualidade do fruto, evita a barriga branca, aumenta a longevidade da planta, alonga o período produtivo e favorece a colheita parcelada. E lembrando sempre que no caso aqui do cultivo tutorado, né, como a gente pode ver aqui um exemplo de estrutura, né, nós vemos aqui as estacas de sustentação, nós vemos aqui o arame liso, né, para dar sustentação às estacas e às plantas, e aqui a fita na vertical, na posição vertical, para dar sustentação às plantas, né, para você fazer a condução. Então, esse aqui é um exemplo, né, de estrutura de tutoramento de pepino. Na produção de frutos tipo Aodai e japonês, são mais exigentes quanto ao padrão de fruto, e por isso devem ser cultivados preferencialmente por meio de tutoramento. E nós temos a poda, né? Em cultivares tutoradas, favoreceria o desenvolvimento de maior número de flores femininas, aumentando a produtividade, a precocidade e a qualidade dos frutos. Retirada de brotos laterais e frutos até o quarto ou quinto internódio. Dessa forma criam-se condições favoráveis ao crescimento de 3 ramas laterais, que serão produtivas e despontadas na altura da oitava folha. Então, basicamente, a poda é recomendada em regra para cultivares tutoradas e também deve-se levar em consideração a variedade. Cada variedade possui seu manejo específico. O raleamento também é importante. O raleamento de frutos mal formados é um trato cultural benéfico. Deve ser praticado logo que detectado o problema. Seleção prévia dos frutos na planta favorece o desenvolvimento daqueles com condições de comercialização. Então, a gente vai direcionar toda a parte de nutrição, de nutrientes da planta para os frutos devidamente bem formados. E, por fim, nós temos a colheita. Vou falar um pouquinho da colheita. Em culturas tutoradas, os híbridos iniciam a produção aos 40 a 50 dias da semeadura, prolongando-se a colheita por 60 dias ou até mais, dependendo do estado nutricional e fitossanitário das plantas. Por isso é interessante fazer a questão da adubação bem feita, o preparo do solo bem feito, fertirrigação e a questão do tutoramento para melhorar a eficiência das pulverizações. Todos os frutos em ponto de colheita devem ser retirados da planta, inclusive aqueles defeituosos e sem condições de comercialização. E no caso do pepino caipira, né, culturas rasteiras destinadas à agroindústria ou à produção para a mesa,
A colheita se inicia aos 40 dias da semeadura, prolongando-se por mais 30 dias. Frutos tipo Aldai japonês têm sido embalados em caixas tipo K, como essa daqui, comportam cerca de 25 quilos do produto. O fruto deve apresentar características do grupo ao qual pertence, deve estar fisiologicamente desenvolvido, livre de danos mecânicos e impurezas, de pragas e doenças, e dentro dos limites estabelecidos pelo mercado de comercialização. Então, seguindo os padrões aí de comercialização de exigência do mercado, está aqui um exemplo aqui de acomodação de colheita, né, dos pepinos, né, nas caixas tipo K. Cada caixa dessa aqui pesa 25 quilos e a comercialização é feita com base nessas caixas aqui. Nossas referências bibliográficas, nosso material de apoio e chegamos ao fim da nossa apresentação, chegamos ao fim do nosso curso. Muito obrigado, valeu!